Oi, Deu oi, tá tudo boa? bem? Então, e você? Tô boa. Você tá me vendo e ouvindo bem? Tá tudo bem com o fone? Tudo certo aqui pra mim. Deu Ai, eco, mas já voltou ao normal. então tá bom. Olha, muito obrigada por aceitar esse convite. Estou muito feliz que você topou falar sobre esse assunto tão importante. Se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho do seu trabalho, que eu acho incrível, sou muito fã. Eu que agradeço pelo convite. Foi difícil achar uma agenda, né? Mas a gente conseguiu. Que bom. Fico muito feliz de poder estar aqui com o seu público hoje, que eu acho que a gente tem muito em comum, né? Nos nossos temas, nas nossas temáticas. Então, eu fico feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco a palavra da Não Era Amor, igual eu brinco, né? Espalhar a palavra da Não Era Amor. Então, meu nome é Poliana Abreu, Poli. Eu sou empreendedora social na Não Era Amor, que é um negócio de impacto, para ajudar mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. Hoje a Não Era Amor tem um time de mais ou menos 7, 8 pessoas. Então, a gente trabalha com terapia individual, terapia em grupo, curso para formação de terapeutas na nossa metodologia de atendimento, que foi onde a gente se conheceu, né, no curso, Oi. orientação jurídica e conteúdo, informação, né, porque a gente acredita muito que informação liberta. Então, a gente está nessas frentes de trabalho hoje. Daqui a pouco o nosso site fica pronto, daqui a pouco também vão vir algumas novidades por aí. E eu acho que é isso a apresentação. Acho que é essa a apresentação. E aí, então, convidar todo mundo a seguir a página, né? Arroba não era amor, com a só underline. E aí, mandei um alô lá que a gente responde todo mundo. Sempre que tem dúvidas, a gente responde as urgências. A gente pode demorar 1 ou 2 dias para responder, mas todo mundo é sempre respondido. Uau, muito bom. Real, a gente se conheceu, eu fiz o curso, né, com vocês, workshop, né, que chama, de um dia, é workshop? É um workshop, é um curso, né? Um curso para a gente ensinar a nossa metodologia de atendimento, né? Uhum, sim. Nossa, foi incrível, assim, muita coisa que eu nem tinha noção. E hoje poder ajudar também várias mulheres com isso, porque eu trabalho justamente com o público de mulheres que são solteiras, a maioria. Tem algumas que estão no relacionamento, mas a maioria são solteiras. E tem muitas que vêm de relacionamentos abusivos e depois que elas Uhum, saem desse relacionamento, elas não conseguem mais confiar para se envolver num uhum, novo relacionamento. Então, essa é uma uhum. dor que é muito latente, assim, no público que me acompanha. Sim, sim. Qual que você acha que seria, o que que essa pessoa que saiu de um relacionamento, qual que seria um primeiro passo para ela voltar a confiar que ela pode se relacionar e que não vai repetir isso novamente? Essa é uma pergunta simples, porém não simplista, né? É uma pergunta bastante complexa, assim. Sim. Porque o relacionamento abusivo, a base dele é abuso, né? Então, assim, nós, Thaís, na sociedade, todas nós, eu, você, todo mundo, a gente tem o potencial de emitir comportamentos que são de abuso, Uhum. né? Isso é uma coisa. Sim. Relacionamento abusivo é uma outra coisa, uma outra coisa, né? Relacionamento abusivo, a base é o abuso, existe o ciclo da violência, então, por mais que a mulher acredite que os comportamentos são imprevisíveis, eles não são, tem o ciclo da violência. Então, tem o escalonamento, então, por mais que a mulher acredite e tenha esperança que vai melhorar, sempre piora. Então, tem o escalonamento da violência, vai piorar, mesmo no abuso sutil, o abuso sutil fica mais refinado, então piora. E causa danos à saúde mental. Então, é um relacionamento que não é saudável, ele é muito complexo. Então, deixa muitos danos, deixa muitas consequências. Esses efeitos psicológicos, eles são muito danosos, né? E um deles é achar que agora todo mundo vai abusar de mim.
Não sei como que é isso em relação às suas seguidoras, mas eu imagino que agora elas têm uma sensação de que elas nunca mais vão ter um relacionamento saudável Exatamente. e que elas nunca mais vão conseguir saber se é abusivo ou não, e que agora todo mundo abusa delas, né? Então Exatamente. esse é um efeito psicológico consequente de ter estado em um relacionamento abusivo, né? Então a palavra-chave aqui para sua pergunta é lidar com esses efeitos psicológicos, né? Então, é observar, é perceber que esses efeitos estão existindo, que já pode ser bem difícil. Parece fácil, né? Ah, eu estou tendo um efeito psicológico aqui da culpa. Não é tão fácil. Então, observar e perceber que esse efeito psicológico está existindo. E, a partir daí, trabalhar esses efeitos psicológicos. Se não tiver funcionando sozinha, com uma ajuda profissional, né? Eu sei que eu sempre acabo falando isso, assim, todo lugar que eu vou, Thaís, mas terapia é um caminho para relacionamento abusivo, né? Além da rede de apoio, além da gente estar bem informado, então a gente entende o que é um relacionamento abusivo, terapia é um caminho, assim. Exatamente. Então, como lidar, né? É uma pergunta simples, porém a resposta não é simplista. Como lidar? Saber que você esteve em um relacionamento abusivo, entender quais os danos que esse relacionamento deixou em termos de efeitos psicológicos e consequências, estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, depressão. Então, saber os efeitos psicológicos, saber os danos que deixou, procurar uma rede de apoio, estudar sobre relacionamento abusivo, então consumir informação sobre, e terapia. Esse é um caminho de cura. E aí, quando você me mandou as perguntas de hoje, na pergunta também está escrito assim, quem passou por um relacionamento abusivo e quem passou por vários. Não foi isso que você me perguntou quando a gente conversou, né? Quem passou por vários tem que entender por que está havendo esse padrão de repetição. Então, precisa passar por uma cura talvez mais longa ainda. E que talvez nem sempre a gente consegue passar sozinha. E, na verdade, nem sempre a gente precisa passar por isso sozinha. Eu acho que é isso. Você acha que eu respondi? Sim, com certeza. Ficou clara a questão que é um efeito do abuso, né? Então, esse medo de, se todo mundo vai abusar de mim, eu vou entrar em outro relacionamento, vai ser abusivo de novo. Então, são tudo efeitos, né? Isso. E olha que louco, né? Tem um outro efeito psicológico que é todo mundo perceber que a mulher está sendo abusada, menos ela. E essa mesma mulher pode passar por todo esse processo de relacionamento abusivo e quando ela terminar, ela achar o contrário. Todo mundo vai abusar dela, todo mundo vai abusar delas. E tá descolado da realidade, né? Não existe só abusador no mundo, assim. Sim. Tá descolado da realidade. Não tá colado na realidade. Agora, é diferente de quem tá repetindo esse padrão, tá? De quem só consegue se relacionar no caos, só consegue se relacionar no sofrimento. Para essas mulheres, eu indico, assim, já, agora, para começar a ler Mulheres que Amam Demais. Que é um livro base que todas as mulheres deveriam ler quando tem 15 anos. Assim. Fiz 15 anos e ganhei esse livro de presente, sabe? E a gente deveria voltar a essa leitura de tempos em tempos, voltar a essa leitura. Então, eu já indicaria esse livro de cara. Sim. Eu li ele depois de participar lá do curso. Eu li esse livro aí. E até indiquei aqui no Instagram. Ótimo. Esse livro mesmo. Ótimo. A Clara perguntou aí sobre o curso. Se vai ter online esse curso. Vai, eu ainda não divulguei, mas eu vou divulgar para vocês. De 17 e 18 de abril, uma sexta e sábado, de 9 a meio-dia. Eu vou dar esse curso online. Dessa vez eu vou dividir em 2 dias. 4 horas por dia. Daqui a pouco a gente vai divulgar no Instagram o curso do atendimento.
Alguém perguntou e eu vi uma pergunta. Ah, ótimo. Show. Podem mandando as perguntas aí. Ah, uma pergunta que fizeram muito, que é dos sinais. Quais são os sinais Aham. de um potencial relacionamento abusivo? Isso aqui é boa. Essa é uma boa pergunta, né? Ai, o meu quadrinho não tá aparecendo. Ai, eu vou pôr ele aqui para aparecer, porque ele é tão lindo, ele é bordado, olha que lindo que ele é. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, gente. Por quê? Porque é totalmente possível a gente trabalhar com prevenção de relacionamento abusivo se a gente aprende o que acontece no começo. Então, na grande parte dos casos acontece duas coisas. Uma insistência, logo de cara. Então, você não tá nem muito afim, sabe assim? Aquele cara que você não tá nem muito afim, mas ele insiste. E suas amigas falam assim, poxa, Polly, não vai dar nenhuma chance, ele é tão legal. Né? Ele te surpreendeu aí viajando 1.000 quilômetros, apareceu na porta da sua casa sem avisar, mesmo você falando que você não queria encontrar ele é tão legal. Então, essa insistência no começo, ela pode acontecer. E aí, se você olhar para dentro do que você está sentindo, você nem tá tão afim, mas assim, você acredita que vai rolar. Por que essa insistência ela é um ponto de alerta? Porque esse cara já está demonstrando que ele não respeita o seu não. Exatamente. Então, esse é uma coisa que acontece muito no começo. E a outra coisa que ela é bem clássica, assim, é a paixão fulminante, né? Aquela coisa bem grudada logo do começo, aquela relação que você acha que você achou o cara da sua vida, aquela relação que é perfeita e que é tudo muito. Tudo muito rápido. E ele já começa a pedir que você mude algumas coisas, que são os 3 T's. Tem lá no Instagram um post sobre isso. Os 3 T's é de uma psicóloga americana de Stanford, que ela criou esse 3 T's. Ela é uma psicóloga social, ela fala dos 3 T's em inglês. Too much, too fast e transformation. Então, muito rápido, muito, e ele pedir para você mudar. Normalmente, quando a gente inicia um relacionamento, a gente checa, né, Thaís? Se tem os mesmos valores, a gente checa como que ele trata outras mulheres ao redor, a gente checa se a gente tem os mesmos propósitos, como que ele se relaciona com o mundo no geral. A gente observa, a gente analisa e é meio que analisada, né? A gente não pressupõe já que tem um amor, né? Então, no relacionamento abusivo é diferente, não dá tempo de checar. A coisa é tão envolvente, ela te suga tão rápido, porque é muito e muito rápido, né? Então não dá tempo de checar. E ele já começa a pedir que você mude. Então, um terceiro sinal de alerta é o isolamento social. Então ele pergunta, mas você não precisa falar tanto com sua família assim, você não precisa encontrar tanto com suas amigas assim, você agora é minha, a gente agora se basta, né? Então, tem sim muitos sinais que são claros e fáceis de identificar quando você conhece esses sinais. Para quem não conhece, não está em alerta, pode não ser tão fácil. Então, ser fácil aí é uma coisa relativa, né, de identificar. E esses sinais que vocês ensinaram lá no curso também, eu peguei, gravei uma aula sobre eles para o meu curso, ensinando elas a analisarem isso, porque como elas são solteiras, estão conhecendo pessoas, para elas analisarem. E esse dia, não faz um tempinho, eu fiz uma enquete aqui no Insta, perguntando o que elas achavam de um homem que pede em namoro no primeiro encontro. E aí algumas falaram, eu acharia estranho, mas eu aceitaria. A maioria. E aí eu trouxe essa reflexão justamente de um primeiro encontro é muito rápido para alguém pedir em namoro. Então, isso é um sinal que você deve analisar, né? Sim. Que é os 3 T's. Muito e muito rápido. Então, a gente tem que ter um tempo para checar, né?
Igual quando a gente começa uma amizade ou uma parceria de trabalho, a gente faz um teste, sem chamar de teste às vezes, para ver se dá certo, para ver se funciona. Por que a gente não faz isso nos nossos relacionamentos? Por causa do amor romântico, né? A gente aprende isso desde muito nova, assim, a coisa do príncipe encantado, da pessoa perfeita. E assim, Thaís, eu sempre falo, tá muito perfeito, tem que desconfiar, sabe assim? A perfeição, ela tem que gerar desconfiança. E sabe por quê? Porque não existe perfeição. É só por isso, assim. Sim, exatamente. Não existe perfeição. É excelente. E quando eu trouxe esse tópico do primeiro encontro, eu recebi várias mensagens no direct de mulheres que passaram por relacionamento abusivo e falaram que começou desse jeito. Então, no primeiro encontro, você é a mulher da minha vida, estou completamente apaixonada por você, e contaram relatos. Sim, sim. Tem também uma outra forma de começar, né? O cara, eu recebo, as pacientes da Noramor, as seguidoras, elas falam muito isso, que o cara já dá sinais no começo. Assim. Já faz um abuso. E aí a mulher romantiza aquele abuso, ela fala, por exemplo, que gracinha, ele tá apaixonado, ele tá com ciúmes porque ele gosta de mim, que fofo. Ou então ela não acredita na intuição delas. Ela tem alguma coisa errada, ou ela não acredita na intuição, ou aquela coisa passa muito rápido e ela nem se atenta, porque ela quer muito aquela relação a todo custo. Né? Então, é raro, Thaís, a mulher... Não é raro, mas grande parte das mulheres lembra do primeiro abuso. E grande parte delas, desse primeiro abuso, não demorou muito para acontecer. Entende? Então, se a gente perguntar assim, você lembra do primeiro abuso que aconteceu? Elas vão lembrar, normalmente, porque aquilo marcou, assim. E elas lembram o que elas sentiram e por que elas toparam aquilo. E, normalmente, elas romantizam, elas deixam passar e, normalmente, elas têm já nesse momento a esperança de que ele vai mudar. Caramba! E a esperança de que ele vai mudar é um dos efeitos psicológicos mais graves do relacionamento abusivo, que faz com que a mulher fique 1 ano, 10 anos, 20 anos nessa relação. Nossa, muito, muito forte e muito real. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que ela perguntou, isso, viu? Apareceu. Isso pode acontecer da mulher para o homem? A pergunta também é... Eu não escutei. Você pode repetir, por favor? Se o abuso pode acontecer da mulher para o homem. Uhum. Então, essa é uma pergunta que ela exige muita sabedoria para a gente responder, sempre. Sempre, gente. É um tema que exige sabedoria e essa pergunta principalmente. Eu comecei... Foi um homem que perguntou. Normalmente são os homens que fazem essa pergunta. O que acontece? A gente precisa separar de... Então, eu vou voltar no que eu falei, porque eu não sei se as pessoas estão acompanhando desde o começo, mas eu acho que é importante eu voltar. Existem duas coisas. Existe relacionamento abusivo e existe comportamento abusivo. Comportamento de abuso, que é causar dano ou visar causar dano a uma outra pessoa, todos nós podemos emitir, tá, Thaís? Eu, você... Se a gente está falando de controle, manipulação, chantagem, a gente pode cometer e talvez mais de uma vez por dia, com intenção ou sem intenção. Comportamento de abuso é uma coisa, tá? Então, por exemplo, a pessoa ser só ciumenta pode não caracterizar um relacionamento abusivo, ok? Bom, existe relacionamento abusivo, que eu falei para vocês. Que a base é o abuso, existe uma diferença de poder, seja emocional, financeira, etc., entre uma pessoa e a outra. Existe o ciclo da violência, existe o escalonamento, então vai piorar ao longo do tempo. Existem os efeitos psicológicos e os danos causados pelo relacionamento abusivo. Então a saúde mental da mulher fica deteriorada. Um dos efeitos psicológicos do relacionamento abusivo é a mulher estar em um relacionamento abusivo, e ela começar a emitir comportamentos de abuso, quase que imitando esse abusador.
seja por imitação, seja para se defender, seja para sobreviver, seja para se defender atacando esse abusador. Então, eu já vi muitos casos, por exemplo, de relacionamento abusivo psicológico, onde a mulher fica tão desequilibrada emocionalmente por causa desse abusador, que ela agride o abusador. E aí o abusador usa isso contra ela pro resto da vida, falando, é você que é abusiva, porque você me bateu, etc. Então, um efeito psicológico do abuso é a mulher começar a emitir comportamentos de abuso nessa relação. Inclusive, em alguns namoros próximos, o próximo namoro, provavelmente ela tem potencialidade de emitir comportamentos abusivos nesse próximo namoro, tá? Então, muito cuidado, mesmo que mesmo que o relacionamento não seja abusivo. Isso é um dano do relacionamento abusivo, é um efeito psicológico. Então, muito cuidado quando a gente olha para uma mulher e fala, mas ela também é abusadora, ela que é abusiva. Tem que ter muita sabedoria e um olhar muito atento, muito perspicaz para analisar cada caso. E, assim, a grande maioria, a esmagadora maioria, a literatura fala de 97% dos casos é o homem que abusa. Esse é um dado importante, porque não é a Não Era Amor que acha. Não é um dado que eu tirei da minha cabeça, né? É um dado que a literatura fala que 97% dos casos de relacionamento abusivo é o homem que abusa da mulher, né? E se a gente olhar para as taxas de feminicídio, para as tentativas de feminicídio, os números de homem tentando agredir a mulher ou matando mulheres é assustador. Então, muita sabedoria, assim, para responder nesses casos, né? Uhum. Excelente. Tá vendo muito comentário, né? Não tô conseguindo nem acompanhar. Ela mandou algumas vezes aqui e achei interessante também. Que ela falou que ela já viveu um relacionamento abusivo. Atualmente ela não está num relacionamento abusivo, mas ela sente falta do relacionamento abusivo. Isso é um efeito também? Então, sentir falta do relacionamento abusivo podem ser várias coisas, tá? Pode ser dependência emocional, então a pessoa fica em abstinência, né, daquele caos. Pode ser, tem uma pergunta aí, o amor acaba. Gente, eu vou interromper só para responder isso que apareceu para mim. Abuso não é amor. Não vamos confundir. Aqui a gente não tá falando de amor, a gente tá falando de relacionamento abusivo, e abuso não é amor. Desculpa, voltando. Então, já me perdi. Peraí que eu vou voltar. Eu tava falando que... Ela sente... Isso pode ser dependência emocional? Pode ser dependência emocional. Pode ser que o que ela relate que ela tá sentindo falta seja das partes que elas chamam assim. Mas também tinha parte boa na relação. E normalmente, quando a gente vai analisar com mais cuidado e com mais atenção, a parte boa fazia parte do ciclo da violência. A parte boa era a fase número 3 desse ciclo, que é a lua de mel. Então, a gente tem... Aí, Thaís, eu sempre falo... Ó, o Felipe tá aí, do Boteco de Reitorista. Beijo, Felipe. Eu sempre falo, Thaís, que a gente tem que ter muita sabedoria. Eu tô repetitiva, não tô? Mas é porque a gente tem que ter muita sabedoria. As coisas têm que ser olhadas, conectadas à realidade. Existia parte boa ou essa parte boa fazia parte do abuso, do ciclo da violência? Então, o que quer dizer? Como assim, Polly? Parte boa, parte do abuso? Pode ser compensação pós-briga. Então, promessa de mudança, encher de presente, prometer que vai melhorar. Falas muito românticas de você é a mulher da minha vida, eu sempre te amei. Promessas de mudança, eu vou mudar sim. Aquela intimidade, a conversa fica mais íntima na fase da lua de mel, do ciclo da violência. O sexo fica mais íntimo, mais forte, mais intenso. Ou pode também, Thaís, ser preparação para o abuso. Essa coisa boa que elas descrevem, então, normalmente, ou é a lua de mel, ou é preparação para o abuso. Então, o cara já sabe que ele vai emitir um comportamento de abuso, ele já sabe que ele vai, como a gente chama no senso comum, aprontar, e ele prepara o território. Sacou? Caraca! Então, muito cuidado com o que a gente está chamando de parte boa. Então, quando a mulher sente saudade do relacionamento abusivo, pode ser
Dependência emocional, ela está confundindo a parte boa com o próprio abuso, que é o ciclo da violência. E também pode ser, Thaís, uma romantização. Ela criou na cabeça um cara que não existe na vida real, e a saudade é desse cara que ela imaginou, que ela criou na cabeça dela, e não a realidade em si. Perfeito. Normalmente são essas três coisas. Nossa. Mas assim, para ela ficar tranquila, desculpe te interromper, mas só para finalizar, para ela ficar tranquila, que isso é normal sentir isso, tá? É só a gente precisa analisar o que é. Uhum. E essa preparação para o abuso, ela vem sempre depois da lua de mel ou não necessariamente? Não necessariamente. Lembra quando a gente era adolescente? Não faz tanto tempo assim, né? No meu caso, faz uns 5 anos. Você lembra quando a gente era adolescente? Que os nossos namoradinhos terminavam com a gente tipo, uma semana antes do carnaval? Aí eles iam pro carnaval, os nossos, das nossas amigas. Todo mundo sabe de uma história assim, né? Aí eles iam pro carnaval e voltavam com e aí procuravam a gente depois do carnaval para voltar. Carnaval é um exemplo, mas pode ser, eu não sei de qual cidade que você é, mas na minha cidade, Lavras, era tipo assim, terminava antes do Lavras Folia, antes do rodeio, que eram as 2 maiores festas da cidade. Isso é meio que preparação, sabe? Aí antes deles terminarem, às vezes eles fazem umas coisas, antes deles aprontarem, né, eles fazem umas coisas muito românticas, né? Então, assim, tem vários exemplos, assim. Eles vão viajar para encontrar com uma relação extraconjugal, que é muito comum de abusador ter, né? E aí, antes dele viajar, ele compra uma joia. Você sabia que o lugar que... Dizem, tá? Eu nunca chequei essa informação. Que é onde as joalherias mais vendem normalmente é em aeroporto, por causa disso. Porque aí eles chegam dessas viagens de trabalho que eles fazem coisas e compram joias, enfim. Sim. Mas é esse tipo de coisa que eu tô falando. Sim. Uma manipulação, né? Muita manipulação. Isso. E um jeito de manter essa mulher sempre no abuso. Sim. Muito bom. Tem uma pergunta aqui importante, já fizeram, mais de uma pessoa fez, que é por que os homens abusam? Essa pergunta, eu falo dessa pergunta no TED Talk que eu fiz do ano passado. E eu falo isso que eu vou falar para vocês agora. Que é a pergunta que mais me fazem na história da Não Era Amor. E um dos motivos é porque, não estou falando que é o motivo dessas pessoas que estão perguntando aí, eu estou falando no geral. Que é porque uma das características do relacionamento abusivo é que esse homem é o centro da vida dessas mulheres. Esse homem e essa relação, ele é o centro da vida dessas mulheres. Então elas focam todo o tempo, toda a energia, todo o afeto, dinheiro às vezes, tudo elas focam nessa relação. E aí também com essa esperança de mudar. Então sempre que elas me perguntam, no fundo, pode ter uma esperança de que ele vai mudar e que eu vou dar uma resposta X. Os homens abusam não é porque eles são narcisistas e têm transtorno de personalidade. Está super na moda. Eu tô acabando com a moda, gente. Vocês me desculpam, mas eu tenho a obrigação. Eu tenho a obrigação de estudar e trazer para vocês pesquisas sérias, né, etc. Por mais que eu fale de um jeito que vocês entendam, né? Mas tá super na moda falar que é narcisista. Os Instagrams que falam sobre isso bombam, né? Assim, tem muito mais seguidores que nós duas juntas, amiga. Então, assim, tá super bombante falar. Não existe pesquisa que fale que abusador é narcisista. Narcisismo é transtorno de personalidade narcisista. Não existe pesquisa que fale isso. A grande maioria são homens comuns, normais, inclusive professor de yoga, musicista em orquestra, professor universitário, bancários, caras, como é que chama, pai de santo em candomblé, gente que gere casa espírita, tudo quanto é tipo de homem que tenha mais poder ou menos poder na sociedade, são homens comuns, que têm uma visão estereotipada
de papéis de gênero, ou seja, que são machistas e que olham para essa mulher como extensão deles e um objeto, né? Ou seja, eles passam o relacionamento inteiro emitindo abuso para tentar transformar ela numa outra mulher que ela não é, né? Então, assim, vamos entender que são homens normais, que têm uma... E aí a gente entraria numa coisa muito técnica aqui, mas eu vou falar por cima, mas que tem uma visão muito errada do que uma visão muito profunda do abuso. Eles normalmente não acham que eles estão errados. Então isso é uma questão de self, assim, é uma questão bem profunda de valores mesmo, sabe? E aí a pergunta vai vir, eu já vou adiantar ela, porque essa pergunta vai aparecer, que é a próxima pergunta que você sempre me faz, né? E aí, ele vai mudar? Então ele não muda? Como assim? Mais de 70% dos homens que abusam têm um padrão, e isso, gente, são dados de pesquisa, tem gente que pesquisa abusador e relacionamento abusivo há décadas, fora do Brasil, enfim, no Brasil também. Então, mais de 70% dos homens que abusam, eles têm um padrão, eles vão repetir com outras vítimas, ou com a mesma vítima, né? Então, por isso que vocês veem um cara repetindo com a ex-namorada, com a próxima esposa e etc. E para que ele mude, há coisas muito profundas e que demoram muito tempo tem que acontecer. E eu não sei se a sua saúde mental e a sua vida tem esse tempo. E pode ser que no final desse tempo ele não tenha mudado. Então tem que ter muita sabedoria para pensar isso. Então, para que ele mude profundamente, vai levar muito, muito tempo. Ele tem que se reconhecer enquanto abusador. Ele tem que humildemente parar de justificar o abuso, parar de minimizar o abuso, normalizar o abuso, porque eles acham que é normal, e parar de culpar a vítima pelo que ele faz. E isso tudo tem que ser feito com apoio de especialistas em abusadores, né? O que acontece também é que o abusador procura terapia, fala que vai mudar na hora da lua de mel, então muito cuidado, né? Não é qualquer psicólogo que pode atender abusador. Nós não aconselhamos em hipótese nenhuma terapia de casal para abusador, para relacionamento abusivo. É um atendimento muito específico, o atendimento do abusador tem que ser uma pessoa com experiência, conversar com essa parceira ou ex-parceira faz parte da terapia do abusador, então muito cuidado, psicólogas, não sei se tem psicólogos assistindo aí, ou até para as mulheres saberem, né? Tem que ser com uma pessoa especialista. Normalmente não são mulheres, porque eles não respeitam mulheres, normalmente são homens que são treinados, tá? Então, muito cuidado na hora de colocar esses homens na fase de lua de mel em comunicação não violenta, em terapia de casal. Por quê? Eles vão... Normalmente, nessas terapias de casal, a mulher vai falar mais, ela vai dar mais bala para esse cara usar contra ela, porque ele vai saber ainda mais os pontos fracos dela. E esse cara vai aprender os termos psicológicos. E provavelmente vai manipular a terapeuta se ela não tiver experiência. Então, vocês entendem que a pergunta por que os homens abusam e se ele vai mudar é uma pergunta que também não é simples a resposta. É uma resposta muito complexa e que a gente tem que ter muita sabedoria, porque normalmente eles procuram as psicólogas, convencem essas psicólogas que não estão preparadas ou não têm experiência de que a mulher é que abusa. Exato. Então, e aí eles às vezes vão para terapia só na fase da lua de mel para manter essa mulher em relacionamento abusivo. E a esperança dessa mulher é renovada. Nossa, agora ele está fazendo terapia, então vai. Mas na verdade, às vezes, se ele está na terapia, vai ser pior para você. Uhum. Porque ele vai ter um espaço ali com uma profissional que pode legitimar o abuso. Então, muito cuidado, minha gente. Muito cuidado. Já vi casos assim. Sim, muitos, muitos. E é uma tristeza, né? Porque isso, na verdade, gente, é uma falha também da psicologia enquanto ciência. Porque a gente não aprende nada sobre essas coisas na graduação. E de acordo com a ONU, cada três mulheres no mundo, uma vai passar por algum tipo de abuso. E os profissionais que deveriam estar preparados não estão. Então, essa é a primeira falha da sociedade com essa mulher. É a psicologia não preparando os profissionais para esses casos. Sim.
É verdade, muito triste mesmo. Não, não ensina. Muito, muito triste. Uau! Deixa eu ver mais perguntas aqui que mandaram. Ah, deixa eu ver as pessoas que estão aqui online. Isadora, as pessoas que eu conheço. Ah, tem umas seguidoras nossas que estão online também. A Kátia, que acho que a gente deve ter muita seguidora em comum, né? A Malu, legal. Se tiver alguma Estamos pergunta. em 67. É, 4 da tarde. Tá muito boa essa live aqui. Tem uma pergunta aqui sobre. O que a Melissa falou que tá chocada? Tá chocada com o quê? Alguém deve ter comentado alguma coisa lá em cima. Chocada, deve ser alguma coisa de psicólogo. Acho que foi. Alguém falou, alguém usou a palavra previsível. E se eu puder falar uma coisa sobre isso, assim. Claro. Porque, por mais que pareça que esse homem não é previsível, né? Que ele estoure de uma hora para outra, que a briga vem sem perceber, é o contrário. Esses abusadores, eles são totalmente previsíveis. Totalmente previsíveis. O ciclo da violência, ele é um padrão que acontece nos relacionamentos abusivos e dá para você prever. Todo relacionamento abusivo tem um padrão. Então, na verdade, é muito previsível. Talvez o que a mulher não tem são ferramentas de analisar e de pensar essa previsibilidade, sabe? Por isso que é muito importante a mulher ter consciência sobre o que é relacionamento abusivo e todas as características e saber como essas características de relacionamento abusivo linkam ao relacionamento dela, entendeu? Porque são previsíveis, bem previsíveis. Sim. Tem uma pergunta aqui sobre relacionamento abusivo e filhos. Ela diz que terminou, saiu do relacionamento abusivo, mas eles têm um filho de 3 anos e esse homem ainda fica insistindo. Como que ela poderia lidar com isso? Então, a Naoera, né? a Naoera Amor, ela trabalha com... Ela considera término quando há um contato zero com esse abusador. Ou um contato mínimo, no caso de filhos. Por que contato zero? Porque o contato zero, a função dele é proteger a mulher de novos abusos, porque o abusador ele não vai mudar por causa do término, inclusive no término, uma grande parte deles piora. 70% das mulheres que morrem no término. Então, assim, ele não muda porque você terminou, ele vai piorar um pouquinho. Então, a função do contato zero é proteger essa mulher do abuso, é fortalecer essa mulher longe do abusador, é para que ela não romantize tanto, etc. Tem um porquê do contato zero. E no caso da mulher com filhos, o filho, às vezes, é uma arma, é um instrumento, um objeto que esse cara consegue usar para abusar essa mulher. Então, pode ser isso que esteja acontecendo com ela. Ela não está com contato mínimo, ela está com contato normal. Pode ser que ela esteja com uma esperança de que o término foi amigável, mas não deve ter sido, porque término de relacionamento abusivo não é amigável. Mas pelo nosso filho vai dar tudo certo. Cuidado com essa esperança. Então, o que ela tem que fazer é, se ela estiver bem orientada pelo advogado, em termos de guarda, pensão e etc., ela tem que estabelecer um contato mínimo. A gente indica, se possível, uma mediadora, um mediador, um familiar mediador, que vai entregar e buscar essa criança na hora da guarda. Ela pode colocar a advogada dela para comunicar coisas importantes com o advogado dele. Quando não é possível, só falar coisas sobre o filho, né? E aí ela tem que e aí, assim, entrando um pouquinho mais na questão dela, Thaís, ela tem que perceber o que significa essa insistência para ela na vida dela. Se ela tem uma esperança que ele está mudado, por que isso está incomodando, né? Por que a pergunta vem nesse formato, né? Ele está insistindo o que eu faço. O que é que tá pegando, assim, que ela não sabe o que fazer em relação à insistência. Normalmente, quando as mulheres estão curadas, o pai do filho delas não incomoda mais. É meio que indiferente. Ele pode continuar tentando abusar e ele
vai continuar, tem gente que continua aí, tem outros casamentos, outros filhos e continua abusando da ex, né? Isso acontece, é muito comum, mas a mulher não liga, assim. Então tem que entender um pouco mais profundamente essa pergunta, do que ela está falando. Mas é possível estabelecer contato mínimo, sim, para mulheres que têm filhos, e para mulheres que não têm filhos, a Não Era Amor trabalha com contato zero, e a Não Era Amor considera término mesmo depois de 1 ano de contato zero. Caraca! É. Nossa. E antes disso, Tem, considerado o quê? a gente fica atenta. A gente fica tentando ver o que vai acontecer. Tem um dado de uma psicóloga americana, Thais, que ela fala que as mulheres precisam ensaiar o término 7 vezes antes de terminar. Ou seja, que elas terminam e voltam, aquele término de ir e voltar, né? 7 vezes antes de romper totalmente. Então, o nosso 1 ano de contato zero é baseado nesse dado. Uhum. Toda a metodologia que a gente tem, na verdade, assim, toda a metodologia que a gente tem é baseada em estatística, em pesquisa e na nossa experiência de atendimento. Assim. Já testou outras coisas que não deram certo. Sim. E nesse período, se ela tem uma recaída, não sei se é essa a palavra, de voltar com ele, aí começa a conta do zero novamente? Sim. Aí não é término. Aí é tipo, é como se não fosse término, né, pra gente. Porque tem aquele término ioiô, você lembra? Que vai e volta. Sim. Se ela volta, aí a gente conta do zero, porque a gente não considera que foi término. A gente considera que foi parte do ciclo, entendeu? Sim. E aí, assim, elas não acreditam no contato zero. Isso é uma outra coisa que acontece. Não. A gente vai, fala do contato zero e explica por quê. Aí é muito engraçado, assim. A gente ri juntas na sessão, às vezes, né? Porque é um tema muito pesado, mas às vezes a gente tem que rir um pouco para ter 5 minutos de leveza. Mas é engraçado, porque as pacientes chegam e falam assim: ai, Paula, eu não respeitei o contato zero. E eu já sei que isso vai acontecer, porque elas falam: não, comigo vai ser diferente. Agora que a gente terminou, ele não vai fazer nada comigo. Aí elas vão e acontece o escalonamento da violência. Então, ou elas são aí quando acontece isso, eu não rio, né? Mas assim, ou elas são agredidas fisicamente mesmo, a primeira vez ou uma outra vez, aí tem que fazer um BO, ou o cara que era abuso psicológico, ele piora, assim. Então, quando elas quebram esse contato zero, porque elas querem testar e meio que não acreditam que com elas vai acontecer sim, e lembra que a relacionamento abusivo é muito previsível, aí elas estabelecem o contato zero, porque elas já sabem o que acontece se elas não forem, não estabelecerem. Elas sabem que o abuso vai vir. Aí pode vir um abuso físico, uma perseguição, uma difamação. Aí o céu é o limite, né? Para o abuso que vai vir. E o mediador, nesse caso, pode ser alguém da família, por exemplo? A mãe dela? O ideal é que seja alguém da família, de confiança, e que essa família esteja bem orientada, né? Sobre o que é relacionamento abusivo, para essa família não insistir que essa mulher rompa o contato zero. Que seja uma família que seja bem orientada. Então, se vocês estiverem precisando orientar os familiares, meninas, tem um vídeo que vai sair, ou já saiu, não sei, no nosso canal do YouTube, sobre término e contato zero. E também vai sair um sobre como ajudar. São 2 vídeos interessantes para a gente mandar para amigas e familiares. Uhum. Que aí tem todos os passos, assim, tem passo a passo, eu falo disso mais aprofundado. E aqui, ó, a Pri Silvestrini falou que aconteceu isso com ela exatamente. E é isso mesmo que acontece. E nessa fase do contato zero, é importante ter uma rede de apoio, então, nesse momento. Sempre. A Isabela falou que entrou ontem no contato zero. Acho que a Isabela não quer dizer que ela saiu, né? Acho que a Isabela está falando que entrou ontem no contato zero e recomenda a todas, é isso? Acho que sim. Ou ela está recomendando os vídeos, não entendi também. Ah, tá. Ela está encomendando o vídeo. Saiu ontem o vídeo do contato zero. Recomenda a todos. Eu já não tô... Eu fico perdida um pouco, porque a live que eu faço segunda sai na outra terça. Eu fico um pouco confusa. Mas
Eu esqueci que eu ia falar, desculpa. Da rede de apoio no Contato Zero. Muito importante, assim. Na verdade, antes do término, o que a gente faz quando essa mulher vem pra gente. Quando essa mulher vem e a demanda dela é eu quero terminar o meu relacionamento, a gente constrói esse término com ela, né? E uma das primeiras coisas é sair desse isolamento social. Você lembra que o isolamento social faz parte da construção de relacionamento abusivo? A gente tira essa mulher do isolamento social. E mais importante que quantidade de rede de apoio, quantidade de pessoas dessa rede de apoio é qualidade. Pode ser uma amiga, mas aquela uma amiga que está disposta, aberta, sem julgamento, sem cobrança para ajudar. Porque cobrar que a mulher termine faz com que ela fique mais no abuso. Tem efeito contrário. Sim, total sentido. Tem gente que reforça, né? Sim, Principalmente tem muita gente de religião, né? Uma questão assim também. sim. Muitas regras religiosas, né? Principalmente regras religiosas que culpabilizam a mulher e enfraquecem ela. Então ele abusa de você porque você não está orando o suficiente, porque você não está rezando o suficiente, você tem que ser subserviente, não sei se eu falei a palavra certa, mas você que edifica seu lar, então tem uma culpabilização muito grande da mulher em algumas religiões, em algumas comunidades, em algumas igrejas. Então, isso só reforça a mulher a ficar porque ela acha que é culpa dela. E se a gente pensar que culpa já é um efeito psicológico do abuso, então abre um buraco de culpa aí na vida dela. Então, ela vai. O lugar que era para ela conseguir apoio e ajuda, ela não consegue. Esse lugar está culpabilizando ela. Assim, o que eu acho totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Eu acho que deveria, inclusive, a gente tinha que pensar assim que aí se esse cara bate nela e o pastor culpabiliza ela, devia ir preso o pastor e o abusador, sabe? É um absurdo. E essa questão da culpa, eu acho que é muito importante a gente falar. Tem 10 minutinhos, acho que a gente pode encerrar falando da culpa, eu acho que é bem importante. Sim. Eu vi que algumas pessoas perguntaram como é que sabe, né, se está em um relacionamento abusivo. Primeiro é consumindo muito material e informação. Segundo se você estiver confusa sobre se seu relacionamento é abusivo ou não, a chance de você estar em um relacionamento abusivo é muito grande. Porque confusão mental é outro efeito psicológico do abuso. E se você sente muita culpa, um grande sinal de que seu relacionamento pode estar sendo abusivo. Uma das coisas que acontece em termos de abuso é o famoso gaslighting, né? Ou você tá louca. Então a mulher começa a achar que ela tá louca, assim, ele fala que não, você tá louca, eu não fiz isso, eu não falei isso. Então a mulher começa a falar, gente, será que eu me enganei? E a culpabilização é um abuso que acontece muito, muito forte em relacionamentos abusivos. Culpar a mulher por tudo o que o próprio abusador faz. Né? Então não tem aquele 50-50 no relacionamento saudável, onde eu me responsabilizo pelo que é meu e o meu parceiro se responsabiliza pelo que é dele. Né? É sempre toda mulher, inclusive os atos dele. Então, eu te xinguei de burra porque você fez tal coisa, eu te bati porque você fez tal coisa, mas também você, né, você tem esse jeito, você não acha que precisa mudar seu jeito? Sabe assim, é sempre tudo culpa da mulher. Então, se você começa, esse é um sinal muito forte, se você começa uma discussão tendo certeza que você está certo e no final você sai pedindo desculpa por algo que você nunca fez, isso é abuso. Você está num relacionamento abusivo. A culpa ela é um sinal muito forte de abuso, muito forte. Porque normalmente, quando a gente passa por um abuso, Thaís, a primeira emoção que vem é culpa. Só que a gente se agarra naquilo e fica pensando, o que eu fiz de errado? Ao invés de a gente analisar, peraí, eu tô sentindo culpa. Isso é um efeito do abuso e olhar para o que o outro fez com a gente. Então, é raro se achar uma mulher que não está culpada no relacionamento abusivo. Tá, raro não, mas a grande maioria delas está sentindo culpas. Mas eu também não sou fácil. Elas falam assim quando elas chegam na Não Era Amor, né? Mas eu também errei, eu não sou fácil. A imagem que ela tem dela fica distorcida, né? Também. Fica.
É porque ela tá com a identidade completamente deteriorada, né? Autonomia, autoestima, autoconhecimento, identidade, privacidade, liberdade, tá tudo deteriorado. Então, quando ela sai do relacionamento abusivo, ela tem que se reconstruir, né? Lembrar do que ela gostava, porque o abusador normalmente ele controla tudo que ela faz, tudo que ela sente, até o que ela pensa. Então, ela perde mesmo a identidade. Sim. E para ela lidar com essa culpa é tomar essa consciência que isso é um efeito do abuso que ela está sofrendo. Se ela tiver essa consciência que ela está no relacionamento abusivo. Se ela conseguir identificar essa culpa forte, conseguir separar o que é dela, o que é do outro, se ela conseguir, só dela conseguir falar assim, não, peraí, ele tá me culpando por uma coisa que eu não tenho nada a ver, isso aí já é um passo gigantesco. Enorme. Tem uma seguidora que um dia contou pra gente, isso ficou muito marcado pra mim, porque eu acho que é um exemplo esdrúxulo, né? Os exemplos bizarros, eles marcam mais a gente. Ela falou pra mim que ela tava com um parceiro dela, e uma abelha picou ele. Uma abelha foi e picou. Uhum. E ele culpou ela pela abelha ter picado ele. Gente, como É esse nível de culpa. fez a abelha picar. É esse nível de culpabilização, né? Então, o abusador normalmente culpa a mulher por tudo, não se responsabiliza por nada, só que aí na fase da lua de mel ele se responsabiliza às vezes. E culpando ela também. Ele fala assim, às vezes, eu sei que eu sou difícil, eu vou mudar, eu tô tentando, eu sei que eu errei, mas também, né, Thaís, o seu jeito não é fácil. Sempre é assim que acontece. Não sei, eu não consigo ler os comentários, assim, mas quem já passou por isso fala isso mesmo. Tem gente que tá falando isso. É isso Nossa, mesmo. Excelente. E aí, cara doido, esse cara não é doido. A gente sempre tem que lembrar disso. Esse é um cara, é um homem comum, ele é um homem comum, machista, que abusa, assim, não é um cara doido. Exatamente. Aqui, ó, me culpava por tudo, busquei estudar sobre, não me culpo mais. Ele fica com raiva. Eu vivi exatamente tudo isso, é isso mesmo. Sempre quando alguém fala isso do cara doido, ele tem problema, ele é narcisista, eu sempre falo isso que você falou. Que quando eu aprendi isso lá com vocês e foi assim, uma ficha. E você falando aqui na live sobre isso, obrigada. Porque as pessoas precisam entender que não é. Não é. E, inclusive, falar isso atrapalha, né, Thaís, essas mulheres. Sim. Porque a gente não tá olhando pra causa do problema. Tá justificando, né? Tá encontrando uma justificativa para a situação. Que tá descolada da realidade. Exato. Porque as pesquisas não conseguiram comprovar isso. Sim. Eu fui culpada porque um sapo entrou em casa. Aí ela disse, mas quem deixou a porta aberta foi você. É porque sempre deixa a porta aberta. Nossa Senhora, aí é até difícil entender, né? Porque a pessoa... Não tô falando que o que ela escreveu não dá para entender, mas assim, é até difícil imaginar o diálogo, porque o cara deixa a mulher tão confusa, né, que no final você fala assim, é verdade, eu sou culpada pelo sapo ter entrado em casa. Porque também, às vezes, a gente quer acabar a discussão. E aí tem uma coisa muito importante para eu falar, que eu não falei. Aí a gente quer acabar a discussão. Então a gente vai cedendo para evitar o conflito. Então eu mudo a minha roupa, eu troco meu esmalte, eu falo que ele tá certo sim, eu deixo de sair com as minhas amigas, eu vou fazendo várias concessões para evitar que o abuso aconteça, mas não adianta. Não adianta nada, porque só o abusador pode parar o abuso, não há nada que a mulher possa fazer, a não ser terminar em contato zero. A única chance de não acontecer abuso é o contato zero. Não adianta, por isso que a mulher vai perdendo a identidade dela, porque ela tenta tanta coisa para parar esse abuso. No final das contas, ela chega no consultório falando assim, eu não sei mais quem eu sou. Porque ela tentou de tudo para parar aquele abuso e não adiantou, porque não vai adiantar. Só ele tem esse poder de parar o abuso, né?
Exatamente. Eu acho que é isso que tem que internalizar, né? Não, não vai adiantar. Porque não é Não vai sobre ela, não é adiantar. sobre o que ela faz, né? É sobre ele. É sobre ele e o machismo dele, e ele achar que aquilo tá certo. É uma visão muito deturpada de valores, assim. É um self que tá com probleminha, sabe? Caraca. Adorei, Polly, amei a live, a galera gostou muito também. Ai, que bom. Espalhe a palavra da Não Era Amor. Sempre tem alguma mulher precisando de ajuda. E nem sempre a gente sabe que essa amiga, ou que essa prima, que essa vizinha está no relacionamento abusivo. Então, posta, compartilha, porque isso ajuda a chegar as informações até essas mulheres. E qualquer coisa eu tô aqui. A gente sempre responde as seguidoras. Então, se precisarem de alguma coisa, contem comigo. E fazendo um merchan, que tem curso 17 e 18 de abril para psicólogas ou profissionais que atuam com esse tema interessados. A gente ensina a metodologia de atendimento da Não Era Amor e todas as características de um relacionamento abusivo. Eu Os super retornos têm sido bons, né? sim, eu super recomendo. Nossa, aprendi muito e estou aplicando no meu trabalho o que eu aprendi lá. Muito obrigada. Vai E ficar façam salva a live? terapia. Vai ficar salva a live, não vai? Eu consigo salvar no meu também? Ixi, eu acho que fica só no meu. Mas se Ah, tá. quiser, eu Não, mas posso eu baixar encaminho. e te passo, se você quiser. Tá. Se você puder, Uhum, deixa eu tirar um print aqui, que eu já posto. tá bom. Eu vou postar lá depois, falando que para as pessoas irem assistir. Mas se você puder me mandar, ótimo. Sim. Gente, então muito obrigada. Polly, muito obrigada. Sigam lá. A Polly Não Era Amor. Vou colocar depois nos meus stories também de novo para vocês. Eu Adorei. que Vou agradeço. marcar um próximo depois. Vamos. Obrigada para todo mundo que ficou até agora, pelas perguntas. E seguimos, né? Vamos juntas. Beijo. Beijo. Obrigada, Thaís.